Boa noite, amados irmãos, amada igreja. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pastor Isaías, prazer conhecer o senhor, não conhecia, primeira vez que era o senhor que deveria estar aqui pregando essa noite, né? Pastor Arildo está de férias, pastor Arthur está de férias, então vamos trabalhar, né? Os presbíteros estão trabalhando. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente caminhou com essa igreja um tempo, né? Pouco antes da pandemia, quando a Igreja da Glória assumiu aqui. E aprove o Senhor que nós estivéssemos agora ali no campo de Soteco, também congregação. Assim como a igreja de Paú, que era uma igreja organizada, e que no decorrer da sua história teve que dar um passinho para trás, mas permanecer de pé e caminhando, a igreja de Soteco também, uma igreja organizada, uma igreja que tinha uma boa membresia, uma igreja que tinha todas as suas sociedades internas trabalhando, também passou por alguns problemas e logo após acabar a pandemia, a igreja não teve mais condições de seguir sozinha. Então, eles também procuraram o presbitério, procuraram a Igreja da Glória, e nós abraçamos a igreja de Soteco também. Para nossa alegria, nesse ano agora de 2024, no mês de abril, a igreja de Alvorada e a igreja de Jardim Marilândia, que também eram congregações da Igreja da Glória, se juntaram e se organizaram como igreja. E o pastor Elmar, que era o pastor auxiliar do pastor Arildo, hoje é o pastor titular lá na igreja de Alvorada e Jardim Marilândia. Então isso para nós é uma grande alegria. Agora, se nós formos pegarmos a história, Alvorada já vinha muitos anos como congregação. Então o trabalho ali já estava meio que caminhando. Então é muito mais, vamos dizer assim, teoricamente, um trabalho que era só dar uma continuidade. Agora, o trabalho de você restaurar uma igreja, de restabelecer seus ministérios. Lá em Soteco, por exemplo, só a SAF perdurou, viu, bem-vinda? A SAF, como sempre, ó, fiel ali, firme. Não tinha mais não tinha nenhuma criança. Mas o pastor Arildo, no primeiro domingo que ele esteve lá, do ano passado, foi o primeiro ano que nós estivemos na igreja, ele desafiou a igreja, aqueles que estavam presentes, e falou assim: olha, domingo que vem eu quero professores aqui, e eu quero, no mínimo, que essa igreja venha ter 10 crianças aqui para a gente poder ministrar. E pela fé, 2 irmãs se levantaram, uma inclusive a minha esposa, e falaram: não, pode contar com a gente, pastor, que da aula nós vamos dar aula. E no domingo seguinte, nós tínhamos lá 5, 6 crianças. Hoje a gente já tem uma média de 10, 11, 12 crianças na escola dominical. Esse ano a gente conseguiu lá já começar a classe de jovens, ainda junto com jovens e adolescentes, mas o trabalho ainda é um trabalho árduo. A gente tem uma frequência lá de cerca de entre 20 a 30 pessoas na escola dominical. No culto à noite, é muito menos do que nós estamos vendo aqui. Praticamente a metade do que está aqui é o culto noturno em Soteco. Mas nós estamos firmes lá, meu irmão. Carecemos das orações dos irmãos, não deixe de orar por nós. Então, justificando aqui o motivo da minha ausência, o motivo do meu afastamento, não é porque eu quis, não é porque assim eu desejei, mas porque o Senhor me comissionou num novo trabalho, numa nova missão, num novo projeto, e o conselho nos designou ali como liderança responsável, e eu aceitei o desafio, e assim a gente está caminhando com a igreja de Soteco. Amém, meus irmãos? Mas domingo que vem, o pastor Arthur já está aí de volta, abençoando a vida dos irmãos, caminhando com a igreja, e a gente segue em frente. Nessa noite eu quero partilhar, o texto é muito mais uma devocional do que propriamente um sermão, porque é um texto muito conhecido dos irmãos, um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17,
partir do versículo 1. Então vocês podem abrir suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. E mesmo assentados, podem acompanhar a leitura da palavra que eu vou ler nesse momento. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Somente até aí, meus irmãos. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença nessa noite, ó Deus. Nós não somos dignos, ó Deus, de estarmos na Tua presença, mas pelos méritos de Cristo Jesus, ó Deus, nessa hora, nós clamamos, ó Deus, que pela ação também interventora do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco, venha ministrar os nossos corações, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, que a minha boca, Deus, seja usada pelo Senhor, que o Senhor esvazie de mim mesmo, mas enche-me, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Que o Senhor afaste do nosso meio todo espírito de perturbação, de inquietação, tudo aquilo que venha, ó Deus, ser contrário, ó Deus, à absorção e o entendimento desta palavra. Deus, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. O texto é conhecido. Elias, o profeta, o tesbita, Elias, que seu nome significa Javé é Deus, ou Jeová é Deus, ou o Senhor é Deus. Um homem, um profeta de uma cidade pequena, de uma cidade desconhecida, da terra de Gileade. Elias profetizou mais ou menos no século 9 antes de Jesus Cristo, e ele profetizou já com o reino dividido, no reino do norte, onde nesse tempo quem reinava era o rei Acabe. E nesse tempo havia uma contextualização muito importante para a gente entender que havia uma prosperidade do Reino do Norte. O Reino do Norte estava próspero em todos os sentidos, financeiramente, seus territórios expansivos. O rei Acabe havia se casado com Jezabel porque o seu pai, numa estratégia política, foi lá e fez aliança com Etibal, rei dos Sidônios, e trouxe como esposa para Acabe Jezabel. O grande problema disso tudo é que Acabe já era um homem mau e se casou com uma mulher mais perversa ainda, uma adoradora de Baal, uma adoradora de postes ídolos. E tanto é assim que Acabe foi em Samaria e construiu um altar para Baal. E nesse tempo, a gente caminhando aqui na história, mais para frente a gente vai ver que o profeta Elias, ele sobe ao monte e chama os profetas de Baal e chama os profetas dos postes ídolos, porque o povo estava ali cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, então Elias falou assim: adoremos ao Senhor. Ou se Baal é Deus, adore a Baal. E o povo ficava entre aqueles dois pensamentos. Isso aconteceu logo depois de tudo aquilo que nós lemos aqui
do começo do capítulo 17. Mas é importante situar os irmãos para que os irmãos possam entender o que vai ser ministrado aqui nessa noite. E assim, Baal, um Deus que para aquele povo era o responsável pelas chuvas, pela fertilidade, ele é questionado e é colocado à prova ali quando Acabe dá a palavra, quando Elias dá a palavra para Acabe dizendo que não choveria. E Deus fala com ele: agora você sai daí, agora você vai para a torrente de Querite, porque Acabe certamente vai te procurar. E a gente vê isso no capítulo 18, logo em seguida, que Acabe procurou Elias por todos os lugares para poder matar ele, porque a seca veio, as coisas ficaram difíceis, a situação se agravou. E Elias, esse homem do Senhor, conforme Tiago 5,17 fala que Elias era um homem conforme eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orava com instância. E Elias orou para que não chovesse, e não choveu 3 anos e meio. E depois Elias orou novamente e voltou a chover. Mas nesse tempo, o que Elias faz? Ele obedece ao Senhor. Elias é aquele que não passou pela morte. Assim como Enoque, ele foi transladado, ele subiu aos céus. Elias é aquele, enquanto que no palácio de Acabe havia festas, havia boa comida, havia orgia, havia prostituição, ele preferia viver no deserto, ele preferia viver a sua missão como profeta, como chamado do Senhor. Ele não se submeteu às iguarias do rei, ele não se submeteu ao senhorio de Acabe. Aquilo que ele poderia muito bem se colocar ali, porque tinham vários outros profetas que se sujeitavam, porque recebiam e comiam da mesa do rei, os profetas de Baal e os profetas de poste-ídolo. E aí este homem dá a palavra para Acabe e o Senhor fala com ele: agora você vai para a torrente de Querite, porque lá os corvos vão te alimentar com pão e água pela manhã, com pão e água pela tarde, e você vai beber da torrente. Imagina vocês, esse homem vai para ali, e ali é só torrente, ele e a natureza. E quando dá pela manhã, o Senhor faz um corvo subir de lá, não sei aonde, e aquele corvo levanta voo, e ele traz pão e carne para alimentar Elias. E de tarde, mais uma vez, levanta outro corvo e traz de novo pão e carne para alimentar Elias. E aí, meus irmãos, se você é crente, se você confia, nós precisamos crer nessa palavra. Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui não é história para a gente poder se alegrar e como se fosse motivacional. Não, é algo que aconteceu. É algo que está comprovado. Os manuscritos estão todos eles trazendo. Assim como o povo foi alimentado no deserto 40 anos pelo maná, e ali aquele povo tinha que recolher somente o maná para o dia, com exceção do último dia da semana que tinha que recolher porção dobrada, porque se recolhesse mais do que dava para o dia, o que acontecia com o maná? Ele apodrecia. Então aquele povo no deserto teve que viver na dependência do Senhor. Mas tinha uma grande diferença para Elias e para aquele povo do deserto. Diz a palavra lá pelo apóstolo Paulo no livro de Coríntios, que muitos daqueles que estavam sobre a nuvem, que saíram do Egito, que andaram sobre a nuvem, que quando a nuvem se levantava e quando a nuvem se movia, eles também se levantavam e eles também se moviam, que muitos daqueles que comeram o maná, que recolheram só para o dia, morreram no deserto. Então não basta simplesmente obedecer, mas eu preciso ser
temente ao Senhor e andar com alegria diante do Senhor. Elias aqui, ele obedece, ele vai para a torrente e ali se alimenta. Mas eu fico pensando aqui que a palavra diz que essa torrente, ela seca. A torrente seca. Agora eu pergunto para vocês, eu já cresci na roça, eu já andei no interior, minhas férias quando criança, jovem, adolescente, era ir para o terreno do meu avô e lá tinha um córrego. E esse córrego, nas épocas de janeiro, dezembro, das águas, era caudaloso. Mas quando eu chegava lá nessa época de férias de meio de ano, de junho, julho, agosto, aquele córrego era só um filetinho de água, porque não chove nessa época. E as nascentes vão secando, e aquele córrego que era caudaloso se torna um filetinho só. Então eu fico imaginando, naquele tempo de Elias, parou de chover, e aquela fonte, ela secou. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, essa fonte secou de uma vez só? Muito provavelmente não, a palavra não nos diz isso, mas pela nossa experiência, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós vemos, essa fonte ela foi secando e foi minguando aos poucos. À medida que não chovia, aquela torrente que era caudalosa, ela foi diminuindo o seu volume de água, ela foi diminuindo, até que corria um filetinho de água, e até que de repente, aquele filetinho já não existia mais, e aí sim ela secou. E aí, o que me chamou a atenção é essa palavra, nesses dias, relendo novamente e meditando nela, foi exatamente este ponto. O que que nós, no lugar de Elias, teríamos feito olhando para aquela torrente, enquanto que ela ia diminuindo ali o volume do seu curso? E é isso, meus irmãos, nessa noite, a essência que eu quero deixar aqui dessa mensagem, por todos os ensinos que essa palavra tem, são muitos ensinos. Nós podemos aprender muitas coisas aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que muitas vezes nós temos nos apegado no dia a dia, que é querer resolver as coisas do nosso jeito. Muito provavelmente a gente olhando aquela torrente secar, se nós estivermos no lugar de Elias, talvez a gente ia querer fazer ali, pegar algum instrumento ali e fazer um buraco, uma bacia, ou montar uma barragem para que aquela água pudesse acumular um pouco mais, e com isso aquela água não viesse a secar. E aí a gente ansiosamente fazendo algumas coisas ali e desesperadamente poderíamos tomar algumas decisões, mas o texto diz para nós que Elias não fez nada disso. O que nós podemos saber é que Elias fez uma coisa, porque está escrito, ele orava com instância. Isso sim, enquanto aquela torrente secava, ele orava: Senhor, o Senhor me trouxe para cá. Senhor, foi aqui que o Senhor mandou beber essa água. Senhor, a água está secando. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou te obedecendo. Afinal, Elias é também para nós um modelo de Cristo. Aquele que obedeceu o seu Pai, aquele que obedeceu o nosso Criador e aceitou a morte de cruz. Elias foi obediente também aqui. Elias se colocou diante da palavra do Senhor e foi ali para aquela torrente. E mesmo olhando para ela secando ali, Elias permaneceu até que o Senhor falou com ele: olha, agora secou, agora você sai daí e vai para Sarepta. E ele sai, meus irmãos, e a gente sabe muito bem a história. Quando ele chega em Sarepta, mais uma grande dificuldade, porque ele chega na casa de uma viúva onde o Senhor mandou ele ir, e lá ela só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela mesmo vira para ele e fala assim: olha, eu vou cozinhar para mim e para meu filho,
e nós vamos comer, e assim depois morreremos, porque não tem mais comida. E ele falou, não vai morrer, faz o que eu estou te mandando, cozinha um pouquinho para mim. E diz a palavra que eles comeram até que voltou a ter abundância de comida, e a farinha não acabou e o azeite não cessou. Porque este homem, ele andava na presença do Senhor, porque este homem obedecia ao Senhor, porque este homem confiava no Senhor. O segredo aqui é a confiança, é a intimidade. Provérbios 3 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor é de todo o coração, diz a palavra, não é mais ou menos. Todo é todo. Todas as coisas, ainda que elas agravem, ainda que o leito do rio seque, ainda que o curso caudaloso ele diminua. Agora, meus irmãos, eu pergunto para você, a palavra ali em Provérbios 3 de confia no Senhor, ela traz uma ideia para a gente no hebraico de entregar em confiança, como o Senhor tem poder e sustentação a tudo aquilo que eu tenho para entregar para Ele. Ele tem poder de me sustentar, tem todo o poder de me sustentar. Agora eu pergunto para vocês, como eu entrego algo para alguém que eu não confio? Mas Augusto, eu confio no Senhor. Será que confia mesmo? Quantas decisões você tomou na sua vida sem consultar o Senhor e fez do seu jeito? Quantas vezes o Senhor muitas vezes até falou com você, vai por esse caminho, e você tomou outro caminho? Para mim poder entregar todas as coisas em dependência, eu preciso ter um relacionamento profundo com o Senhor. Assim como Elias tinha esse relacionamento de vida de oração incessante, e isso fazia com que ele pudesse ser ali experimentado e experimentar das bênçãos do Senhor, da providência do Senhor, do sustento do Senhor, da proteção do Senhor, porque mesmo diante dos perigos ali, porque Acabe procurava matá-lo, ele era guardado, e Acabe não achou ele. E quando ele mandou reunir todos aqueles profetas, e quando Jezabel, depois dele matar todos os profetas, falou, eu vou matar Elias, ele não foi morto, ele foi protegido. E aqui eu trago, de fato aqui, mais uma vez, o que aquele povo daquele tempo fazia. O povo, ele estava cultuando a Deus, mas também estava cultuando a Baal. E aí a gente precisa entender, meus irmãos, que muitas vezes a gente está numa religiosidade, a gente entra como que no automático de frequentar culto, de ler a palavra, mas de não nos colocarmos totalmente na dependência do Senhor, de não termos um relacionamento íntimo com o Senhor, de como, por exemplo, eu já disse aqui muitas vezes quando preguei aqui, que se o Senhor mandar sentar, eu não olho se tem cadeira, eu sento, porque foi o Senhor que mandou. Mas a gente tem vivido a nossa vida do nosso jeito. A enfermidade vem, a gente faz muitas vezes, como muitos por aí, confiam nos médicos, mas não confiam no Senhor. Eu oro, mas eu oro duvidando. A minha fé é tão pequena que eu duvido que o Senhor pode me curar. A situação financeira vem, aperta, eu vou lá e faço do meu jeito, procuro buscar as formas mais fáceis. Eu disse para vocês já aqui no passado, meus irmãos, que eu passei por uma crise financeira, bem pouco tempo. Hoje eu ainda passo por frutos e consequências dessa crise.
Mas nesse caminho, muitas pessoas viraram para mim e falaram assim: olha, Augusto, fecha esse CNPJ, larga essa dívida para lá e abre outro CNPJ. Porque a dívida aos olhos humanos era impagável. Impagável. Dívida com banco, dívida com imposto, dívida com parente, com quem vocês pudessem imaginar. Várias pessoas, algumas delas até pessoas que professavam a fé. Olha, Augusto, abandona esse CNPJ aí, abre outro CNPJ no nome de outra pessoa, isso aí não vai dar nada. E eu, começando uma caminhada com o Senhor em 2009, o Senhor foi colocando no meu coração um fogo, uma ardência, aprendendo ali na época com o pastor Pedro, que hoje está na glória. E ali eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor quer restaurar a minha empresa, se o Senhor quer restaurar a minha vida financeira, o Senhor vai restaurar com esse CNPJ. Eu não vou fazer jeitinho humano, eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer das minhas forças. Se o Senhor quer que eu continue com essa empresa, se o Senhor quer que eu continue trabalhando aqui, o Senhor me ajuda a restaurar esse CNPJ. Não foi da noite para o dia, meus irmãos. Foi uma luta. Eu fiquei 4 anos sem pagar o imposto simples. Só voltei a começar a renegociar quando foram cortar a minha inscrição estadual. E aí eu procurei a Receita e fui fazer um reparcelamento. O primeiro reparcelamento que eu fiz para não ser desenquadrado do Simples, paguei a primeira prestação, depois não consegui pagar mais a segunda. E assim eu caminhei mais 6 meses. E aí fui de novo ser desenquadrado. E aí fiz outra renegociação. Paguei de novo a primeira prestação e não consegui pagar a segunda. E assim eu orando ao Senhor: Senhor, se o Senhor vai restaurar, o Senhor me ajuda. Até que chegou um tempo que o governo lançou um programa, aonde ele abonou juros e multa, aonde ele reparcelou. E aí assim eu pude, com muita luta, com muita dificuldade, com a ajuda de alguns irmãos que ofertaram na minha vida, me deram dinheiro para poder pagar as 4 primeiras parcelas, que eram um valor alto, para depois continuar pagando 150 parcelas. Esse mês eu estou pagando a parcela de número 74 dessa dívida. Esse foi um caminho. Mas aí eu tinha dívida com o banco. E o banco me ligava e eu atendia todas as ligações. Não tem condição de pagar. Até um dia que o Senhor falou assim: fala que você tem condição de pagar tanto. Mas, Senhor, fala que você tem condição. Eles não vão aceitar? Vão. E eu falei, fiz a proposta e o banco aceitou. Uma dívida, vamos dizer assim, de R$100, o banco aceitou quitar ela por 20. Só para vocês terem uma ideia. Com um parente eu sentei e falei: olha, vamos renegociar isso aqui. Eu tenho condição de pagar desse jeito. E fui pagando, e paguei. E assim o Senhor foi fazendo. E é isso que eu estou falando para vocês, quando a gente olha aqui para Elias e vê Elias na fonte de Querite, sentado ali em obediência ao Senhor, porque foi o Senhor que mandou ele para ali, olhando para aquela fonte e vendo a fonte secar, mas confiando no Deus que mandou ele para lá. Assim nós devemos confiar, meus irmãos, no Senhor. Mas para confiar, como eu disse para vocês, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, porque eu preciso conhecer de fato quem era o meu Senhor. Eu não posso ser como o Jó no início da sua caminhada, mas eu preciso ser como o Jó lá no capítulo 42, quando ele fala assim: Senhor, eu só conhecia de ouvir falar,
Mas hoje, diante de tudo que eu passei, diante de todas as provações, diante de todas as lutas, os meus olhos te veem. Eu sei quem o Senhor é. Eu preciso conhecer esse Senhor, como Davi, quando compôs o Salmo 23, que ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você pode dizer isso? Que o Senhor é o seu pastor verdadeiramente, como Davi falou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso confiar nesse Deus. Eu posso confiar que Ele tem poder para mudar a minha história e não importa qual seja a minha história. Não importa qual a dificuldade, qual o problema, não importa se as portas estão fechadas, mas o Senhor abre uma porta onde não há porta, o Senhor cria um caminho onde não há caminho. Assim o Senhor faz. Relembrando a história dos nossos reis que estão aqui, a gente pode lembrar de Josafá, quando veio ali aqueles 3 reis guerrear contra ele, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, eu não sei o que fazer e eu não tenho força para lutar contra esses 3 reis. E o Senhor vira para ele e fala: não faz nada, toma posição e fica parado. O que o Senhor faz? Faz uma confusão entre aqueles 3 reis. Eles se degladiam, se matam e Josafá não tem que lutar. Lembrando de Ezequias, Senaqueribe cerca a cidade, um exército numeroso, que a Síria já tinha destruído todos os reinos ao redor. Ezequias clama ao Senhor, busca o Senhor, ele fala: Senhor, o que nós vamos fazer? Através do profeta Isaías, ele recebe uma mensagem e fala: fique calmo, Ezequias. E o que acontece? O Senhor manda um anjo, e mata 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Esse Deus mudou, meus irmãos? Esse Deus é só lá do passado? Ou esse Deus não atua mais no dia de hoje? Claro que não, meus irmãos. O que mudou fomos nós. O que mudou foi a nossa fé. Nós estamos acostumados com o mundo, com a praticidade, com o pragmatismo, com a internet, com a inteligência artificial que você fala para ela: eu quero isso, e ela te dá pronta. Mas eu não estou acostumado mais a dobrar os meus joelhos no meu quarto de guerra e clamar ao Senhor uma noite inteira, uma semana inteira, um mês inteiro. O jejum, quiçá, nem se fala mais. As vigílias, quando faz vigília eu fico com vergonha, de 8 às 11 da noite. Pelo menos estão fazendo, mas isso é vigília, meus irmãos. Então é isso que eu estou dizendo para vocês, e é isso que nesta noite eu quero deixar como mensagem aqui nesse texto. Como eu disse para vocês, que tem muito mais ensinamento, que tem muito mais história, que tem muito mais profundidade. Mas não adianta eu vir para cá e encher a mente de vocês de teologia, porque eu poderia fazer isso aqui. Não adianta eu vir para cá e encher a mente de vocês de história, se quando vocês saírem daqui, daquela porta para fora, amanhã, na hora de viver a vida, de colocar em prática, ou hoje ainda, nada daquilo que foi pregado aqui for colocado em prática, de nada valeu essa pregação. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender, como esse profeta, a depender do Senhor e a confiar nesse Deus, ainda que as torrentes da nossa vida estejam secando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós precisamos confiar no Senhor a ponto de que, se Ele não falar nada, eu não faço nada. Sabe?
Tem muita gente que vai orando, fala, mas Augusto, o Senhor não fala comigo, o Senhor não está falando. Eu falei, se Ele não está falando, meu irmão, minha irmã, não faça nada. Continua orando, continua clamando, porque não é tempo de fazer nada. Nesse tempo que eu falei para vocês, o serviço na minha empresa mingou. A minha esposa orava para mim e falava assim, Augusto, o que você está fazendo aí? Augusto, você está inerte. Augusto, você não se move. Augusto, o que está acontecendo? Mas eu estava lá, todo dia no meu escritório, e usava esse tempo para buscar o Senhor, usava esse tempo para orar, usava esse tempo para meditar no Senhor. E como que isso me ajudou, como que isso me fortaleceu, até o dia que o Senhor começou a dar estratégias simples, como assim, por exemplo, Augusto, faz um anúncio no Google. O Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, coloca R$100 somente. Mas eu não sei fazer o anúncio, mas eu vou te conduzir. Isso há uns 4, 5 anos atrás, e eu fui fazendo, fui buscando o caminho e anunciei. E aquele anúnciozinho de R$100 no Google, como se fosse as páginas amarelas dos catálogos telefônicos de antigamente, aquilo surtiu efeito, não porque foi inteligência minha, mas porque foi uma instrução que o Senhor deu. Uma coisa simples, Vinícius, que hoje as pessoas gastam dinheiro, fortunas com o quê? Tráfego pago. Você sabe muito bem o que é isso? E aí, passado o tempo, agora recentemente, eu fui querer fazer tráfego pago para minha empresa. Gastei uma fortuna. Dona Bem-vinda, não deu resultado nenhum. Porque não era uma instrução do Senhor. E aí, voltando um pouquinho para trás, eu falei assim, eu vou parar de investir no Google os R$100, porque está vindo os clientes. E aí eu parei de pagar os R$100, e os clientes pararam de vir, e eu fui orar, falei, Senhor, manda os clientes de novo, o que está acontecendo? Ué, falei com você para poder investir os R$100, você parou de pagar os R$100, meu filho. Você quer que eu faça o quê? Daí. Então são coisas assim, meus irmãos. Esses dias um funcionário meu chegou para mim e falou assim, Augusto, eu acho um crente, pastor da Deus em Amor, trabalha comigo, eu acho que o meu tempo aqui na sua empresa, ele chegou ao fim, eu fiquei aqui porque precisava reconstruir, o Senhor me comissionou e tal. Eu falei, meu irmão, se o Senhor está falando isso para você, quem sou eu para dizer o contrário? Se o pastor Arildo, um belo dia pregando um sermão, e ele trouxe isso na memória, ele falou assim, quando um irmãozinho, uma irmãzinha chega para mim e fala assim, eu vou casar com aquele fulano ali, no julgo desigual, mas o Senhor está falando para mim, que é esse o meu chamado. Pastor Arildo simplesmente fala assim, meu irmão, minha irmã, se o Senhor está falando para você, quem sou eu para falar o contrário? Pastor Arildo, eu aprendi isso com ele. Então, eu cheguei para esse funcionário e falei, meu irmão, você é um homem de Deus, você é um homem de oração, deixa eu te perguntar com toda sinceridade, você está orando por isso? Eu falei, estou. Ele falou, estou. O Senhor falou alguma coisa para você? Ele falou, não. Eu falei, então deixa eu te dar uma instrução. Se o Senhor não falou nada, não é tempo de você sair. Agora, se o Senhor tivesse falado com você, sai que eu vou te direcionar neste caminho, você poderia sair. Quer ver um exemplo? A minha esposa trabalhava na Autoglass. Tinha um cargo de liderança lá, almejado por muitas pessoas. Ela lutou muito para entrar na Autoglass e trabalhou lá 15 anos. Ela ganhou o 3º filho, Mateus, está com 3 anos hoje. E quando ela iria voltar de licença maternidade, com o cargo dela garantido, com tudo garantido, com participação nos lucros que ela tinha na empresa, ela fala, Augusto, eu estou cansada, eu estou com 3 filhos, só que nisso nós já estávamos orando, porque eu estava pedindo ao Senhor para que minha esposa pudesse ficar mais em casa, dar atenção à família,
cuidar. Milena está com 13, Amanda com 8, agora Mateuzinho tem 3. E fazer alguma coisa, porque a minha esposa ela é prática. A minha esposa é aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela examina o terreno, ela compra, ela negocia, ela cuida da casa, ela faz tudo isso. Então eu sabia que se Natália ficasse só dentro de casa, ela ia morrer. E eu comecei a pedir ao Senhor que ela viesse ficar mais próximo de casa, mas que ela pudesse fazer algo que ela gostava. E a Natália gosta muito de consultoria, de treinamento, de trabalhar com esse tipo de coisa. E num primeiro momento Deus abriu uma porta para ela. Uma pessoa chegou para ela e falou assim: Natália, vem montar aqui para mim um call center e eu vou te pagar 1 ano de salário seu antecipado, o salário que você recebe na Autoglass. Nós oramos, colocamos aquilo diante do Senhor e fizemos uma senha com o Senhor, que se Ele pagasse o valor, a quantia, nós iríamos entender que era para ela sair da Autoglass. E esse moço pagou 1 ano de salário antecipado para ela. Passou 1 ano. As coisas na empresa desse moço deram para trás. O Senhor fechou todas as portas. Esse moço, um crente presbiteriano, amigo nosso, irmão, presbítero, o Senhor também estava tratando com ele. E o Senhor cuida de mim, cuidando de você, e cuida de você, cuidando de mim. E aí, quando tudo fechou, ele já não tinha mais condição de pagar depois o próximo mês de salário da Natália, depois de 1 ano. Natália já tinha pedido conta da Autoglass. Nós oramos o Senhor e eu falei: Natália, é tempo de você vir trabalhar comigo aqui na Refrisa. Pela fé, meus irmãos, e diante do Senhor, a Natália veio trabalhar comigo na minha empresa, num tempo onde o que nós faturávamos era o que nós pagávamos. Ou seja, eu não tinha recurso para bancar mais um funcionário. E não tinha como sustentar dali aquilo que ela colocava dentro de casa com o sustento dela. Mas o Senhor nos deu o aval. E falou: pode vir. 3 meses nós trabalhamos no vermelho. 3 meses. No 4º mês, orando, clamando ao Senhor, o Senhor mandou um contrato para a gente que a gente fechou num único mês todo o recurso daqueles 3 meses e mais para 3 meses para frente, em um só contrato. E o tempo foi passando, e agora esse ano Natália montou a empresa dela de consultoria e treinamento. O Senhor tem dado para ela a oportunidade de dar consultoria e treinamento em empresas grandes, como por exemplo Metal Nobre, Forte Leve, Casa do Serralheiro, Casa do Construtor, Grupo Carone. Por quê? Porque o Senhor conduziu. Não foi mérito nosso, não teve nenhum impulsionamento de Instagram. Agora, esse mês que ela começou a fazer um trabalho, mas tudo isso daí já foi acrescentado pelo Senhor. Todos esses contratos que eu narrei aqui para vocês, foi tudo o Senhor quem deu. Sem estratégia humana. Foi confiar e depender do Senhor. E eu estou falando aqui para vocês diante do altar do Senhor. Eu estou falando isso aqui para vocês, não é para me engrandecer ou engrandecer a minha esposa. Eu estou falando aqui para vocês, para mostrar para vocês que aquele Deus que agiu lá com Josafá, que agiu lá no Egito, Ele age hoje também. Ele age na minha vida e Ele pode agir na sua vida. Agora, como você tem vivido? Como tem sido a sua vida, a sua dependência do Senhor? A sua intimidade com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. Isso faz a diferença. Que nós possamos passar mais tempo do nosso dia diante do Senhor e menos tempo no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, na televisão. Gente, que vício que é esse negócio. Ele é bom, é uma benção, porque aqui a gente pode ouvir uma palavra, a gente pode ouvir uma boa pregação, mas ele é um veneno. E sabe qual é a diferença do remédio para o veneno? A quantidade. A quantidade.
Se você passar a quantidade, se tornou veneno, não é mais remédio. É tanto que o remédio que muitas vezes pode trazer o bem, se você tomar em excesso, ele te mata. Quantas pessoas que se suicidam tomando antidepressivos em excesso? Várias eu já ouvi. Tomou uma cartela de comprimido, morreu. Agora você toma um comprimido, ele trabalha, ele faz o seu efeito, ele surte o seu resultado. Assim é o Instagram, assim são as mídias, assim é a internet. E eu tenho que me policiar. Eu tenho que buscar mais o Senhor. Eu tenho que estar na presença do Senhor. Lembrando para vocês, meus irmãos, obediência. Se Adão e Eva tivessem obedecido, nós estaríamos vivendo no paraíso. Mas graças a Deus, porque Cristo Jesus, Ele obedeceu. Ele obedeceu. E hoje nós estamos sendo restaurados a cada dia, a cada momento, porque um dia nós vamos viver com Ele em eterna glória. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê a graça de caminhar cada dia com Cristo, na certeza que Ele voltará e reinará para todo sempre. E será só alegria, só júbilo. Não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes. Para a honra e glória do Senhor. Amém?